Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dona Albanize estava com catarata e foi encaminhada para esta clínica onde fez a cirurgia. Dias depois, ela perdeu o olho esquerdo. Eu não saio mais de casa, eu não saio mais sozinha. Dependo da minha filha, da minha neta que mora comigo para fazer as coisas. Não consigo mais fazer nada sozinha. Esse fotógrafo fez a mesma cirurgia na clínica e também perdeu a visão do olho esquerdo. Imagina você ser fotógrafo e ver a vida com outros olhos, né? E de repente você ter que se adaptar para não perder o teu trabalho. Mais de 20 pacientes denunciam ter sofrido infecções bacterianas e alguns perderam a visão depois de cirurgias que foram realizadas em uma clínica particular em Belém. Recentemente, outros casos preocupantes surgiram no interior do Rio Grande do Norte, onde 9 pacientes perderam o globo ocular depois do tratamento contra a catarata. Esses procedimentos foram realizados durante mutirões de cirurgias e levantam preocupações sobre os cuidados necessários para o atendimento oftalmológico no Brasil. Por que os pacientes se contaminaram? Quais são os riscos associados a esse tipo de cirurgia? E como profissionais de saúde garantem a qualidade e a segurança dos procedimentos em um mutirão? O 15 Minutos de hoje tira essas e outras dúvidas com o médico oftalmologista Nilton de Andrade Júnior, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Seja bem-vindo, Dr. Nilton. Obrigado pelo convite, Giovana. Vão ser 15 minutos bem interessantes. Nós agradecemos em primeira mão essa oportunidade. E quem nos acompanha também nessa edição é Carlos Brito, repórter da Record em Belém. Carlos, 24 pacientes sofreram graves sequelas e alguns até perderam a visão depois de realizarem cirurgias de catarata em uma clínica no Pará. Como é que isso aconteceu? Oi, Giovana. Olá, doutor Nilton. Giovana, a clínica particular em Icoraci, cidade aqui da região metropolitana de Belém, tem um convênio com o Sistema Único de Saúde, o SUS. E para reduzir a fila de espera entre junho e julho deste ano, foram realizadas 81 cirurgias em 2 mutirões, sendo que 24 tiveram infecções oculares. O Conselho Regional de Medicina aqui do Pará vistoriou a clínica, que foi autuada e teve os encaminhamentos para cirurgias suspensos. O Ministério Público investiga o caso e a Polícia Civil aqui do estado apura possíveis crimes de exercício irregular da medicina e venda casada. Essa clínica afirmou que segue os protocolos de prevenção e controle de infecções hospitalares e que está colaborando com as investigações. Uma situação semelhante ocorreu na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Lá, 15 pessoas foram infectadas por uma bactéria depois de passarem por cirurgias de catarata. 9 pacientes perderam a visão. Um inquérito também foi aberto e o Ministério Público já ouviu pacientes e profissionais de saúde. Dr. Nilton, o Conselho Federal de Oftalmologia acompanha esses casos? Olá, Carlos. Com certeza. Não só o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas também todas as associações, né? A gente envolve também as sociedades locais, como a Sociedade do Pará, a gente envolve entidades como o CRM, e nosso maior interesse aqui é a segurança do paciente. E é esse o nosso intuito aqui de conversar e de trazer informações relevantes, porque quando temos casos como esse, aí nós nos compadecemos aos pacientes e às famílias, a gente lastima mais uma vez, mas a gente tem que esclarecer o que é a catarata, como é o procedimento, os riscos deste procedimento e tratar esse assunto com muita seriedade e responsabilidade. Dr. Nilton, em Belém, em Parelhas, os pacientes foram contaminados por bactérias. Essa contaminação bacteriana é comum nesse tipo de cirurgia? Existem algumas bactérias que são mais comuns também de estarem envolvidas numa cirurgia como esta? Giovana, excelente pergunta. No mundo inteiro, se estivermos falando de oftalmologia, vale lembrar que a oftalmologia brasileira ela está na vanguarda da oftalmologia mundial. Hoje nós podemos nos orgulhar disso. E respondendo à sua pergunta, nós, no próprio olho, nós temos uma flora de bactérias que são bactérias que nós convivemos com ela no dia a dia. Eu tenho, você tem, e quem nos escuta também tem bactérias como essa. Claro, são bactérias que são menos impactantes, vamos dizer assim, mas mesmo assim precisamos ter um controle delas. No caso em questão, pela agressividade das bactérias, né, dos patógenos que a gente observa nesses casos aí, desses mutirões, nós vemos que não são bactérias
normais, típicas da nossa flora. E devemos, sim, pesquisar de onde foi esse foco. O que a gente tem conhecimento é de que não houve, do ponto de vista técnico-cirúrgico, nenhuma intercorrência. O que houve foi uma contaminação que todas as cirurgias, independente de serem oculares ou não, estão sujeitas a esse risco. Estatisticamente, é um risco baixíssimo, principalmente se pegarmos o número de cirurgias de catarata que são feitas em um ano, que são feitas durante um período de tempo. Mas sim, estatisticamente, nós temos descrições no mundo inteiro, repito, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na Ásia, em todos os continentes do planeta, nós temos estatísticas que mostram que é um risco da cirurgia de catarata a infecção no pós-operatório. Alguns desses pacientes tiveram que retirar o globo ocular devido à gravidade da contaminação pela bactéria. O que determina essa decisão, doutor? Quais são os fatores que levam à necessidade de remoção do olho? Nós temos que ter em mente que a finalidade da cirurgia de catarata é de reparar a visão, é melhorar a qualidade de visão de pacientes que têm alteração na acuidade visual. Obviamente que este é o intuito de todo paciente, de todo cirurgião que opera. Eventualmente, em casos de complicações, como os casos que nós estamos tratando aqui, os pacientes, eles apresentam diferentes situações e essas situações devem ser prontamente observadas e definido a estratégia do que deve ser feito e definido a ação do que deve ser feito. Por exemplo, a partir do momento que você percebe que uma contaminação ocular, devido ou a uma cirurgia de catarata ou a qualquer outra causa, pode afetar, impactar no risco de morte do paciente, por exemplo, ou no risco de uma sepsemia, que seria uma infecção generalizada, ou um risco de que essa infecção possa se alastrar para o cérebro, para outros órgãos, deve ser sempre ponderado qual é o risco e o benefício de manter, de preservar o órgão ou retirá-lo. Neste caso, muito provavelmente, por uma análise técnica, se optou por tirar pela própria segurança do paciente. Dr. Newton, a catarata afeta cerca de 65 milhões de pessoas no mundo. Em geral, esse procedimento é considerado seguro, de baixo risco? Em que situações ele é necessário? Carlos, muito obrigado pela pergunta, porque essa pergunta vai fundamentar o que a gente vai conversar aqui e vai tranquilizar o nosso ouvinte. A cirurgia de catarata, ela é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. Se todos nós tivermos sorte, todos nós vamos ter catarata, porque ela se trata de um processo natural do envelhecimento. Claro que tem situações em que o paciente desenvolve essa catarata de uma maneira mais precoce, seja por um trauma, seja por uma doença reumática, seja por algum outro motivo, por alguma alteração sistêmica, como diabetes, por exemplo. Algumas situações podem desenvolver essa catarata de uma forma mais precoce, mas de uma maneira natural, todos nós devemos ter catarata em algum momento da nossa vida. A decisão de quando operar, ela envolve tanto um parecer médico, quanto uma decisão do paciente. Como assim? O paciente que já tem diminuição da acuidade visual, que se sente lesado no seu dia a dia, prejudicado na sua qualidade de vida, por essa diminuição da qualidade visual, ele deve sim optar por realizar uma cirurgia de catarata. Doutor, os mutirões oftalmológicos são iniciativas que visam reduzir as filas de espera por procedimentos. Quais são os tipos mais comuns? Os mutirões, eles foram lançados em governos há vários anos, na verdade, para tentar diminuir uma precariedade no nosso sistema. A nossa fila de pacientes para cirurgia de catarata, pacientes para cirurgia de próstata, por exemplo, que foram os dois principais marcos do início dos mutirões, eram enormes. E numa intenção governamental, foi criado o mutirão para tentar diminuir essas filas. O fato de estarmos falando de mutirão não diminui em nenhum momento os riscos e as responsabilidades que devemos ter. Todos os cuidados, não só do médico, não só do paciente, mas de toda uma equipe que é muito grande quando a gente está falando de um procedimento cirúrgico, envolve enfermeiro, envolve técnicos de enfermagem, envolve pessoas na admissão do paciente, envolve toda uma cadeia, um processo de cadeia
uma cadeia de processos que garantem a segurança desse paciente. Um paciente sendo operado ou 10 pacientes sendo operados, eles, nas duas situações, nós precisamos ter o mesmo nível de segurança. Claro, se temos alguma coisa que foge, uma variável que foge do controle visível, como, por exemplo, um foco de contaminação no ar-condicionado, um foco de contaminação que você não consegue prever, aquelas pessoas que foram submetidas a procedimento cirúrgico naquele dia estão mais suscetíveis a isso. Mas isso não diminui o risco se você também não estiver falando de mutirão. Mesmo em situações em que você vai operar apenas um paciente, ele também corre riscos e ele deve ser alertado sobre esses riscos. Todo procedimento cirúrgico, e a catarata ela não foge disso, é um procedimento que pode ter infecção, inflamação e complicações inerentes àquele procedimento. Isso se ameniza, se diminui com os cuidados que nós devemos ter. Mas todo procedimento, ele pode sim, independente de ser num sistema de mutirão ou num sistema diferente de mutirão. Então dá para destacar também, né, doutor, que é importante que os órgãos de saúde pública precisam monitorar, né, e regular esses mutirões. Não dá para sair fazendo, precisa ver se a empresa é idônea, porque muitas vezes as secretarias de saúde, né, contratam empresas especializadas porque justamente não tem condições nem infraestrutura para atender tantos casos numa fila grande, né? No entanto, essas empresas precisam ser verificadas, reguladas, não? Nós temos que fiscalizar, nós temos que estar atentos e nós temos que ter responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa. Todos os envolvidos nisso devem ter responsabilidade. Responsabilidade de saber quando operar, saber quando não operar, os cuidados, os limites, tudo isso sim é muito relevante. Considerando que casos de cegueira podem ser evitados se o tratamento for realizado a tempo, quais são os sinais ou sintomas que os pacientes devem observar para buscar ajuda imediatamente, doutor? Giovana, está aparecendo aqui, eu combinei as perguntas com vocês, mas as perguntas de vocês estão excelentes. Excelentes para esclarecermos a população. Nós temos muitas doenças silenciosas no nosso olho. E aqui eu cito uma que talvez seja uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma. Ninguém, ou pelo menos a maioria dos pacientes, no caso de glaucoma primário, de ângulo aberto, vai perceber esse glaucoma. Você não sente dor, você não sente o olho coçar, você não sente diminuição visual. Nos estágios iniciais e moderados da doença, você não vai sentir absolutamente nada. Você só vai perceber, e aqui eu estou falando do glaucoma, nos estágios finais. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos doenças silenciosas. E por que eu estou dizendo isso? Pela importância de você acompanhar de forma regular, pelo menos uma vez por ano, o seu médico oftalmologista, mesmo que você não sinta nenhum sintoma. Mesmo sem sintoma nenhum, você pode estar sendo vítima de um glaucoma, de uma retinopatia diabética. Aqui vale até um ponto interessante, que muitos dos pacientes que descobrem algumas outras doenças, descobrem através do exame oftalmológico. Pacientes, eventualmente, que tenham tuberculose e não saibam, com o exame de fundo do olho, podem descobrir que tem tuberculose, sífilis, doenças reumáticas, diabetes, hipertensão arterial sistêmica. Então, são muitos os motivos para que esse paciente procure de maneira regular um médico oftalmologista. Agora, se você sente irritação no olho, se você sente diminuição da acuidade visual, alterações que não são comuns do seu dia a dia, você deve encurtar esse acompanhamento, deve procurar o médico de uma forma mais precoce. É importante ficar atento a qualquer alteração na visão ou desconforto nos olhos, porque isso pode indicar um problema de saúde ocular. Eu agradeço a participação, os esclarecimentos do médico oftalmologista Nilton de Andrade Júnior, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço e vamos continuar, da minha parte, esclarecendo sobre a oftalmologia e você abrindo esse espaço para que a gente diminua a ignorância nesse assunto, que muitas vezes leva a uma preocupação maior do paciente, e isso pode acarretar em sérios problemas de saúde. A gente também agradece a presença de Carlos Brito, repórter da Record em Belém. Muito obrigada pela participação, Carlos. Muito obrigado, Giovana, pelo convite. Agradecimento também ao Dr. Nilton pelos esclarecimentos. Esse podcast ele não é feito sozinho, viu? Contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Fernando Russo, Isabela Maria, também Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida.
Direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até segunda-feira.